Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Faz muito tempo que eu não posto um vídeo aqui no YouTube, eu andei muito ocupado nos últimos meses, mas agora resolvi postar um falando sobre linguagem, sobre feminismo e linguagem. Isso porque eu fui inspirado, digamos assim, por uma reportagem que passou num canal de TV a cabo, em que falava de donos de cachorro como sendo tutores de cachorros. Essa era a palavra utilizada. Eles eram tutores do cachorro. E isso me fez pensar sobre a questão toda do uso da linguagem, sobretudo pelos revolucionários, e como eles tentam deturpar e alterar, ressignificar a linguagem para alcançar os seus fins. E isso tem também uma relação com o feminismo, sobretudo o feminismo da ideologia de gênero, nessa última onda do feminismo, como eu pretendo mostrar. Bem, falando um pouco sobre a questão dos tutores brevemente, um tutor é aquele que protege alguém. Pode ser também um aluno que dá aula a outros alunos, né? Um aluno mais avançado seria como uma espécie de monitor. Enfim, há outros significados para a palavra, mas um dos significados é aquele que protege alguém. Veja que ele protege alguém e não algo. Então, quando dizemos, que uma pessoa é um tutor de um cachorro, tutora de um cachorro, estamos elevando a natureza do animal, porque ele adquire uma característica, digamos, de personalidade, e rebaixando, por consequência, a natureza do homem. E isso tudo com o simples ato da linguagem. E isso tem, de certa forma, a ver com o feminismo. Por quê? Porque Judith Butler, que podemos dizer que é a mãe, ou talvez o pai, né, se preferirem, da ideologia de gênero, tem uma filosofia que é fortemente baseada na filosofia da linguagem, né? E isso passa despercebido por muitas pessoas. Neste vídeo eu não tratarei da metafísica de Judith Butler, que bebe muito nas fontes de Hegel e de Sartre, e nem da sua fenomenologia, mas eu vou falar mais dessa questão da linguagem propriamente. Bem, o pressuposto de Judith Butler, ou melhor, a influência de Judith Butler é o filósofo britânico J.L. Austin, que dividiu os atos linguísticos em dois grandes grupos. Temos os atos constantivos e os atos performáticos. Os atos constantivos são aqueles que indicam alguma coisa da realidade de coisas, da realidade do momento. Então poderemos dizer, por exemplo, que neste domingo teremos o segundo turno das eleições presidenciais. Isso é um ato constantivo, de acordo com Austin. Podemos falar também que o céu está azul. O Brasil tem uma população de mais de 190 milhões de habitantes. Tudo isso daí são atos constantivos. Mas eles são diferentes dos atos performáticos. Os atos performáticos são aqueles que performam alguma coisa, né, por assim dizer. Ou seja, quando eu pronuncio uma determinada fala, num determinado contexto, isso acaba modificando o estado de coisas. O exemplo mais comum que é dado pelos falantes de língua inglesa é o da frase "eu vos declaro marido e mulher", que aparece em tantos filmes e seriados americanos, britânicos, enfim. Então, um juiz de paz chega para um casal, né, numa cerimônia, tem toda aquela coisa, você aceita receber fulana como sua mulher, tal, e no final ele fala, "eu vos declaro marido e mulher". E quando ele pronuncia esta frase, há uma alteração no estado de coisas. Ou seja, aquele casal agora está de fato casado, legalmente, não pode casar, né? Nenhum deles pode casar com uma outra pessoa sem se divorciar primeiro, vão poder preencher as suas declarações de imposto de renda de maneira conjunta e terão uma série de outros direitos e deveres, etc., que estão atrelados a essa questão do matrimônio. Um outro exemplo mais corriqueiro seria se um amigo seu chegasse para você e dissesse, "eu te convido para um jantar na minha casa". Então, quando ele fala isso, ele não está simplesmente dizendo que haverá um jantar na casa dele, mas ele está convidando a pessoa, ou seja, com este ato de fala, ele modifica alguma coisa da realidade. Um caso também muito simples, fácil de entender, acontece numa lanchonete. Então, se eu chego numa lanchonete
e digo para o atendente: eu gostaria de uma empada e um suco de laranja. Então ele vai trazer uma empada e um suco de laranja e depois eu vou ter de pagar por isso. Mas se eu chegasse para o porteiro do meu prédio e dissesse: eu gostaria de uma empada e um suco de laranja, o máximo que ele poderia fazer era indicar uma lanchonete na redondeza onde eu poderia adquirir esse alimento. Então, o contexto também é importante para o ato performático, não é só a pronúncia, mas você tem que estar numa posição de que o seu ato seja de fato efetivo, a pessoa que ouve também precisa estar numa determinada posição e assim por diante. Vou dar mais 2 exemplos para clarificar esse conceito. Um deles é o de votos de deputados na Câmara. Se um deputado vai votar a favor ou contra uma determinada proposta, o voto dele é computado, mas eu não poderia invadir a Câmara, eu mesmo, pegar o microfone e dizer se votava sim ou não. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu não sou um deputado eleito. Então, isso não me dá o direito de ter um voto computado na Assembleia. Então, veja que a questão do voto do deputado precisa de toda uma liturgia, né? Essa palavra eles gostavam muito de usar há alguns anos, né? Tem que ter toda uma liturgia do cargo, ou seja, a pessoa tem que ser legitimamente eleita ou ser um suplente, né? Teria que estar na sua vez de votar e o presidente da sessão tinha que dar a fala a você, enfim. Então, depois de preencher todas essas categorias, aí sim o seu voto seria computado. E por fim temos a questão dos sacramentos. Para os católicos isso daí vai ser bastante familiar. Se um padre pega água e derrama na cabeça de um bebê e diz: eu te batizo, João, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, isso produz uma alteração no estado de coisas, ou seja, aquela criança ela tem o seu pecado original apagado e recebe a graça santificante, além de ter um caráter impresso na sua alma. Então, tudo isso daí acontece em virtude do batismo, que é acompanhado desses atos, né? Ou seja, a fala do ministro, nesse caso o próprio padre, é essencial para a realização do ato performático, tal qual Austin o entendia. Não bastava o padre derramar água na cabeça da criança, ele também teria de proferir, ou ele tem de proferir essas palavras, né? E Judith Butler se inspira em Austin, mas temos aqui um pulo do gato de Judith Butler, que é o seguinte: ela defende que o gênero é uma performance, certo? Mas as pessoas costumam confundir isso daí com uma espécie de performance teatral, ou seja, é como se fosse uma peça de teatro, né? Uma brincadeirinha, uma ficção. Mas não é exatamente isso que Judith Butler quer dizer quando ela afirma que o gênero é uma performance. Porque nesse caso do teatro, há sempre a pressuposição de que existe um eu atrás da personagem. Mas isso não acontece com a teoria de Judith Butler, né? Não existe essa diferenciação entre o eu e a personagem. Mas ela afirma que os atos da linguagem, ou seja, a pessoa se referir a si mesma como homem e mulher, a maneira de andar, a maneira de se vestir, a maneira de falar e, muito importante, a maneira de ser tratado pelos outros, vai produzindo esta alteração na realidade. De modo que o gênero seria uma espécie de ato performático. É muito importante ter a repetição, de acordo com Judith Butler, desses atos, e é isso que vai fazendo com que a pessoa se torne homem ou se torne mulher. Então, eu, por exemplo, vou me tornando homem com essa performance repetida do meu incorporamento de gênero. Então, eu me visto como homem, eu sou tratado como homem, eu falo sobre mim mesmo como sendo um homem, etc, etc. Então, como isso vai sendo repetido, eu vou me tornando um homem. Então, o gênero é uma performance. Veja que ela estendeu esse conceito da filosofia da linguagem, dos atos performáticos, para a própria realidade mesma, especificamente para a questão de gênero.
Então, o gênero seria uma construção social. Essa é uma expressão, inclusive, muito benquista pelos revolucionários. Eles falam o tempo todo de construções sociais. Então, o gênero seria uma construção social e, como tal, ela ficaria a meio caminho entre a ficção e aquilo que nós poderíamos chamar de realidade objetiva. Nas palavras de Judith Butler, é uma espécie de ilusão envolvente. E veja que esta teoria de Judith Butler tem uma relação, a meu ver, uma relação muito próxima com a da bruxaria, porque prega ou preconiza uma alteração da realidade mesma, efetuado pelas palavras, certo? Então eu falarei mais sobre essa questão da bruxaria em um outro vídeo e também sobre um pouco da metafísica de Judith Butler e talvez até mesmo da fenomenologia, né, em vídeos posteriores. Mas, de maneira geral, este é o cerne do pensamento de Judith Butler. O gênero é uma performance, não exatamente uma performance teatral, mas a performance no sentido dos atos performáticos, como eu expliquei, né, os atos de acordo com a filosofia de Austin. Então, seria possível você modificar a realidade baseando-se nessas ações que você tomaria no mundo. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.